Bom, todo mundo consegue me escutar aí? Joga aí um ok aí no chat do Zoom. Mas a aula está gravando e a gente vai continuar aqui com o nosso checkpoint 9, né? Bom, antes da gente começar, me digam aí como é que estão vocês aí no acompanhamento aí da nosso exercício, né? Que ponto pararam, se está todo mundo conseguindo acompanhar aí, conseguiram acessar os arquivos. E aí a gente segue aqui na sequência, tá? Se todo mundo tiver ok, eu já sigo aqui. Se alguém tiver dúvida, a gente tira agora. Meu óculos está bem arranhadinho, viu? Tudo tranquilo aí, Jefferson, Alex, Tailane? Pode seguir então? Alguém tem alguma dúvida? Vou organizar aqui. Sync. Então vamos lá, vou seguir. Galera, é o seguinte, vou pedir para vocês abrirem aí o checkpoint 9. A gente vai fazer aqui agora algumas intervenções no modelo, tá? Para eu passar para vocês alguns recursos que são muito úteis dentro do Revit, no que diz respeito a controle de visibilidade, tá? Então, ó, você começa a perceber que à medida que a gente vai avançando na modelagem, né, a edificação vai crescendo, tá? E você vai ficando com muitos elementos aí e a gente, né, obviamente tem o interesse de visualizar os elementos, tá? E a gente já começou a trabalhar aí com a caixa de corte, né? Então, a caixa de corte, que é esse elemento que está aqui englobando todo, né, o modelo, é um recurso que a gente habilita ele dentro da vista 3D. Então, para você trabalhar com a caixa de corte, a gente precisa estar com a vista 3D habilitada, tá? Para você habilitar a vista 3D, você acessa aquele atalho que tem ali no início, né? Nessa faixa aqui, tá? Essa faixa aqui é chamada de. Deixa eu mostrar para vocês. Ela é chamada de QAT, que é o Quick Access Toolbar, né? Ou barra de ferramenta de acesso rápido. QAT é chamado de QAT, né? É, botar ele aqui. Então, o QAT é toda essa faixa que fica aqui em cima, ó. Então, ó, a partir daqui da impressão para cá, né? Todos os recursos que tem aqui, a gente já tem eles em algum outro lugar aqui na nossa interface. Então, a casinha, né, que representa a vista 3D, fica lá na aba Vista. Se você observar, já tem aqui, ó, tá? Esse outro recurso aqui, né, que é o do texto, fica na aba Anotações, tem ele aqui, tá? Aqui o corte também fica aqui em vista, já tem um corte aqui, certo? E aí você pode manipular aqui também, né? Você pode, por exemplo, clicar com o botão direito do mouse e remover algum elemento. Eu vou, por exemplo, remover aqui o texto, ó, remover da barra de ferramentas de acesso rápido. Removi, ele saiu. E de repente eu quero colocar um outro, ó. Então vamos supor que eu quero colocar aqui o render, né? Esse botãozinho do render. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou adicionar, ó. Tá vendo? Ele já veio para cá. Tá vendo? O chalézinho aqui, né? Clicando nesse botãozinho, você pode, né, personalizar
Aqui, ó, tá vendo o renderizar onde foi? Vou subir ele para ficar lá depois da casinha, né? Antes da casinha, ok. Ó, ele veio parar aqui, tá? Então, essa faixa que fica aqui, né? Que é a barra de ferramentas de acesso rápido. Vixe, escrevi errado. Barra de ferramenta e não, de ferramentas de acesso rápido. É personalizável, tá? Então, a vista 3D, você pode acessá-la por ela, certo? E, e aí, na vista 3D, você, com o seu cursor livre, ou seja, sem nenhum objeto selecionado, porque se eu selecionar qualquer objeto, por exemplo, uma parede, a minha janela de propriedades vai trazer as informações dessa parede, tá? Para eu poder acessar as informações da vista, eu preciso ficar com o meu cursor livre, sem nenhum objeto selecionado. Aí, você vai encontrar aqui, ó, caixa de corte, né? E você simplesmente habilita ou não habilita ela. Tá vendo? Desabilitei. Se eu clico nela, ela habilita. E aí você clicando na caixa de corte, você usa essas alças aqui para mover ela e poder enxergar, né, o que você quer, tá? Ó, tem um outro recurso, né, que eu uso muito, cara, e é muito bacana esse recurso aqui, que é o chamado é, taxa de seleção, se não me engano, tá? Boa, Alex, não tem atalho, cara. Pelo menos até o 2023 não tem atalho, tá? E se a gente quiser criar, ó, se eu usar aqui o KS e procurar aqui caixa de corte, ó, você vai ver que não tem, tá vendo? Mas eu tenho a caixa de seleção, que é o que eu vou mostrar agora, tá? Ó, a caixa de seleção, por sua vez, né, é isso, eu não sei por que que eles não colocaram, né? O 2024, eu não sei se tem, tá? Eu comecei a trabalhar com o 2024 esse mês, num projeto novo que eu tô fazendo, né? Tem muito recurso bacana, assim, principalmente no que diz respeito a terreno. Eles avançaram muito finalmente, né? Depois de tantas versões sem novidade na parte de terreno, eles avançaram muito. E aí tá uma curiosidade que eu vou deixar para tirar depois, né? Para saber se eles criaram um atalho para caixa de corte, mas não tem. Mas tem um outro recurso que eu acho muito bacana, que é a caixa de seleção, tá? Ela é, funciona como uma caixa de corte envolvendo os objetos que você selecionou. Eu vou, por exemplo, clicar aqui nessa porta, tá? E aí, quando você clica nessa porta, né, você pode acessar direto lá na interface, esse botãozinho aqui, né? Ou usar o atalho BX, BX de box, né? Bota aqui, ó, BX, é como se fosse selection box, ou caixa de seleção, tá? Olha o que ele faz. Cliquei aqui nessa porta, ó, quando você digita o BX, o Revit cria uma caixa de corte, tá? Ele pega aquela caixa de corte e leva, né, até o objeto, né, que você selecionou, o objeto de seu interesse. Ele cria ali uma caixa de corte de seu interesse. Isso é muito bacana, né? Às vezes você está ali trabalhando na modelagem de algum objeto menor, por exemplo, um detalhamento de um banheiro e por aí vai, e aí você precisa dele, ele ajuda muito. E aí, para você desfazer ele, você tem que desmarcar a caixa de corte, né? Eu vou selecionar, por exemplo, aqui, ó. ah, ó, opa. Vou selecionar aqui, por exemplo, mais de um elemento, né? Vou selecionar alguns elementos aqui a mais. Vou selecionar aqui, por exemplo, é, esse piso aqui da cozinha, né? Vamos supor que eu vou trabalhar no detalhamento da cozinha. Eu criei uma caixa de corte, ó, tá vendo? Selecionei o piso da cozinha, né? Porque
ele é uma instância separada, né? E aí ele faz isso aqui, ó, tá vendo? Pronto, vamos lá pegar uma janela, tá? Pega aqui, por exemplo, essa janela aqui do meio. Vou fazer melhor, vou pegar duas janelas, ó, essas duas janelas, né? Com Shift aqui, né? Ctrl, pego as duas, digito BX e aí ele levou aqui, tá? As duas janelas. Ó, deixa eu dar uma dica importante. Você tá vendo que eu tô rotacionando aqui e o eixo de rotação, né? Tá lá no último objeto que eu selecionei. Então, o Revit sempre vai trabalhar o orbit utilizando como centro o objeto que você selecionou. Vou selecionar essa parede, aí agora, quando eu faço o orbit, ele pega na parede, tá vendo? E aí você pode ir avançando aí fica massa, sabe? Então, por exemplo, quando você vai fazer um detalhamento de imobiliário, é como se a gente criasse várias vistas 3D, tá? E cada uma com uma caixa de seleção de um ambiente separado, né? E aí você vai lá e detalha. Então, ó, por exemplo, se eu pegar isso aqui e trazer para cá, ó, né? Jogar aqui numa vista isométrica, pronto, tá aqui, ó, só a vista do seu quarto. Aí agora é só trabalhar o ambiente, né? E diz respeito ali, certo? Bom, aí deixa eu dizer uma coisa. Esse daí tá o recurso, né? De você manipular as alças, tá? Da caixa de corte e da caixa de seleção. Bom, para além disso, nós também temos recursos, tá? Que servem para você ocultar temporariamente, ou isolar temporariamente, ou definitivamente elementos ou categoria, tá? Eu vou escrever aqui, né, as possibilidades que nós temos para fazer, para você perceber as opções que nós temos aqui, porque a combinação dessas opções vai dar várias situações diferentes, tá? Então, ó, a gente pode ocultar ou isolar, tá? Aí, elementos ou categoria, temporariamente ou definitivamente. Definitivamente, tá? Vou botar entre asterisco, porque eu vou explicar o que é isso definitivamente, certo? E aí, isso também vai ajudar para a gente trabalhar. Ó, vamos supor, por exemplo, que eu estou aqui trabalhando, né, eh, na minha edificação aqui, e aí eu quero ver ali, ó, eh, né, a minha edificação sem essa laje, tá? Mas eu quero somente para poder conferir alguma coisa ou fazer alguma manipulação, tá? Então, você pode clicar nessa laje, certo? E aí, com o botão direito do mouse, você tem aqui, ó, ocultar na vista, né? Certo? É... Ou melhor, vou fazer diferente, tá? Porque se você fizer isso aqui, você vai ocultar definitivamente, tá? Você tem, na verdade, esse óculos aqui, ó, certo? A gente vai trabalhar, ó, ao selecionar um objeto, essa laje, a gente tem dois caminhos para trabalhar ele, tá? Vou mostrar aqui de azul, ou de magenta. Ou a gente vai trabalhar ele com essa lâmpada ou com esse óculos aqui, certo? Então, nesse óculos, olha só minhas opções, tá? Eu vou ocultar elemento, certo? Aí o que aconteceu? A minha laje sumiu, né? Desapareceu. Só que você observa que eu tenho uma borda na cor ciano em torno da minha vista, né? Essa borda indica que eu estou
como uma intervenção temporária, tá? Ou seja, o resultado dessa vista não vai ser esse, né? Isso aqui é só temporariamente. Então, se eu fechar o arquivo, se eu salvar e abrir de novo, né, isso aqui volta ao normal. Ou se eu desligar aqui a minha intervenção, né, reinicializar, ele volta, tá? E aí, para isso, eu gosto de usar os atalhos, tá? Eu acho muito mais prático a gente trabalhar com atalho, pelo menos nessa intervenção com a visibilidade, do que lá nos botões, certo? Então, ó, turma, para você ocultar um objeto temporariamente, você vai usar o atalho, ó, clicou nele, usa o atalho HH, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o atalho HH, né? Que é Hide Element, certo? Ou ocultar, beleza? Ó, tudo que eu tô colocando de azul aqui vai ser temporariamente, viu? Vai fazer parte do temporariamente, certo? Para eu poder desfazer, né, essa intervenção, eu vou usar o HR, que é o re, é, reinicializar, 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 ocultar, isolar. Beleza? Então, só digitar aqui HR, ele volta ao normal. E aí eu posso também, ó, usar HI, que ele isola o elemento temporariamente, certo? Então, o HI é o Isolated Element. Beleza? Então é isso aí. HR serve para as duas situações, tá? Bom, a diferença do elemento para categoria é porque quando você faz essa intervenção aplicando na categoria, todos os elementos que pertencem àquela categoria vão sofrer aquela intervenção. Então, vou clicar aqui na parede, ó, e vou usar aqui o ocultar categoria, que vai ser. Deixa eu ver se é o. Deixa eu ver, vou ver minha memória aqui, tá? Que vai ser o. É, elemento. Deixa eu ver se é o VH. Ah, não. O VH ocultou definitivamente. Na verdade, eu quero ocultar temporariamente. Então, vai ser. é, cara, minha memória falhou agora. É muito atalho, porque são 10 atalhos aqui nesse negócio, mas eu vou lembrar. HR, HI, deixa eu ver se é U, VH, VI, deixa eu ver. I, IH, IHI, HR, EU, Unhide, Element, Element Hide, EH, V de categoria. Ah, poxa, vou ter que pescar, não acredito. Deixa eu ver se é o HC, lembrei, HC, pronto. HC que vem de é, é, Hide Category, tá? Isso aí. Ó, viu o que aconteceu? Então, tudo que é parede, ocultou. Se eu quero exibir de volta, HR, tá? E agora, para você isolar, vai ser IC. Aí, ó, tá vendo? E isolei tudo o que é parede, HE. Se eu clicar aqui, por exemplo, na janela, ó, digitar IC, ó.
todas as minhas janelas ficam à mostra. HR e volta, tá? Então, deixa eu colocar aqui agora o IC, tá? Bom, então, a gente usa esse recurso na forma temporária quando a gente está trabalhando, né? Quando está modelando, quando você está ali com muito elemento, e aí você precisa dar uma limpada para poder enxergar as coisas, né? Para você ter acesso. A gente só colocou parede, porta e janela, mas aí à medida que a gente vai entrando, né, que vai adicionando né, outros elementos que vão compor aqui, tá? Que aí ainda vai entrar telhado, ainda vai entrar os detalhamentos do telhado. Daí se a gente fizer um modelo com nível de detalhamento um pouco maior, né, você vai ficar com muito objeto que você precisa ter uma intervenção. Beleza. Agora, vamos lá para o definitivo. Quando a gente trabalha no definitivo, significa que o resultado daquela vista vai ser daquela forma, tá? Então, né, você faz isso quando você quer que aquela vista, na apresentação, quando você for exportar na prancha, ela tenha aquele resultado, né? Então, por exemplo, vamos supor que você está aqui, ó, numa planta baixa, peguei planta de piso, ó, tá? E aí, ó, você quer que nessa planta não enxergue as paredes, por exemplo, não enxergue as portas, por exemplo, tá? Então, o que é que a gente faz? Eu vou, por exemplo, pegar aqui, vou duplicar essa vista, ó, duplicar essa vista, né? E aí, eu pego nessa vista e vou ocultar minhas portas, ó, pronto, certo? Eu estou ocultando aqui cada um isoladamente, mas eu posso ocultar a categoria, tá? E aí, né, isso você vai ter resultado de vista em vista. Bom, para você poder ocultar elemento individualmente, ou você clica com o botão direito do mouse nele e vai lá em ocultar na vista elemento, tá vendo? Ele ocultou. Ou clica no objeto, vai naquela lâmpadazinha lá em cima também, ocultar elemento, tá? Ou clica no objeto e o atalho é U, é H, desculpa, né? É H que vem de Element Hide. Vou colocar aqui, é H. Aí o que eu estou colocando aqui desse vermelho mais escuro é o que tem um resultado definitivo na vista, viu? Bom, aí tem um detalhe. E de repente eu estou aqui, aí eu fui, cliquei na parede e, poxa, eu ocultei uma parede sem querer, tá? Como é que eu vou fazer isso aqui agora, né? Aqui, por exemplo, nessa vista, eu estou com aquele arquivo DWG, né? Eu não quero que apareça ele, eu vou ocultar ele. E acabei ocultando a minha parede também. Aí a gente clica aqui nessa lâmpadazinha que tem aqui, ó, tá? E ela muda a área de desenho, né? Fica com essa borda aí, um vermelho aí também. E aí, tudo que está aqui destacado de vermelho, ó, foram objetos que foram ocultos, tá, turma? Você trazer de volta ele, basta clicar nele, botão direito do mouse, ó, exibir na vista elemento. Ou clica nele, vai lá na lâmpadazinha, ó, e não, na verdade, em outro lugar. Clica nele aqui, ó, aí vai ter um botãozinho aqui, ó, desocultar elemento, tá vendo? Ou o atalho EU, né? Que EU vem de Element Unhide. EU, Element Unhide. Ou desocultar elemento. Beleza? Então, só clicar aqui em cada objeto, ó, e digitar EU.
Tá aí. Para você sair desse modo de visibilidade, clica lá na lâmpada ou tem um atalho RH, né? Que é o RH, ó, que é o Review Hide Elements. Aqui, né? É revelar elementos ocultos, certo? Pronto. Aí, ó, o mesmo se aplica também com a categoria, certo? Então, se eu clicar aqui em uma porta e digitar VH, ele vai ocultar todos os elementos, ó. VH, hide, categoria. Beleza? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem um detalhe aqui, ó. Quando você oculta um elemento pela categoria, ele só volta pela categoria. Então, se eu clicar em uma única parede e clicar aqui, ó, exibir na vista, você vê que ele não volta como elemento, ele só volta com a categoria, tá? E aí pode acontecer também de eu ocultar um elemento como categoria ou ocultar um elemento como elemento e eles só voltam da mesma forma que ele foi ocultado, viu? Então, por exemplo, ó, vou ocultar esse cara como elemento. Ocultei. Agora eu vou ocultar os outros como categoria, tá vendo? Agora, quando eu volto lá, ó, esse cara aqui eu posso exibir ele como elemento, tá vendo? Que apareceu agora. Só que os de cá eu já não consigo, ó, exibir como elemento. Ele não volta. O de cá volta, ó, tá? O de cá, o de cá só volta, né? Elemento. Ai, opa. Deixa eu clicar nesse cara aqui. Ver o. Opa. É, deixa eu sair daqui. RH, pronto. Beleza? E aí você também pode é, achar foi tudo aqui, né? Isolar. Aí você pode também ocultar, ocultou elemento, desocultou categoria, e aí você também pode desocultar categoria, que é o, opa, digitar aqui o RH, você clica no cara e vai ver o, tá? RH. É o VU, é o unhide categoria, tá? Bom, vocês viram aí, ó, que só nessa brincadeirinha aqui, a gente trabalhou 5, 10, 11 atalhos diferentes, 11 recursos diferentes aqui, tá? E ter eles aí na palma da mão é muito importante, ajuda muito na modelagem, né? Na hora que você está modelando aí, pô, né, você ganha uma fluência muito grande na hora que você precisa fazer essas coisas aí, certo? Bom, dúvidas, perguntas? Vou mandar uns prints aqui para vocês. Renato, se a Oi. gente fizer esses comandos sem ir no atalho, né? Ir lá no óculosinho, como é que faz para voltar? É, do mesmo jeito, ó, por exemplo, vamos supor, ó, ocultei ele aqui, né? A lâmpadazinha, ó, ocultei elemento. Você vai lá na lâmpada de novo, clica nele, aí já tem um botão aqui, ó, desocultar elemento, tá vendo? O mesmo processo. Tudo que tem no atalho vai ter o Mas no botãozinho aí óculos também. não, que a gente oculta? No óculosinho? Temporariamente. O óculos é para ocultar temporariamente, Ah, tá. que foi o que esses recursos aqui de azul. Os de vermelho são para ser ocultado efetivamente. Ah, definitivamente vou naquela lâmpada, né? Exatamente. Bom, a gente é, vai trabalhar aqui também, tá? Com
o tipo de controle de visibilidade através de regras e filtros, tá? Bom, e aí também fica muito bacana. Aí quando começa você dominar esses recursos, o Revit começa a ficar interessante. Então, por exemplo, a gente vai criar aqui, né, um filtro de visibilidade, tá? Para eu poder aplicar um filtro, eu preciso de uma regra, certo? Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente está numa sala de aula, né? Tem lá 50 alunos. E aí, eu quero criar uma ação a partir de uma regra para eu poder selecionar um público desejado. Vamos supor, por exemplo, eh, vou fazer a regra. A regra é o seguinte: todas as meninas eu quero que fiquem em pé e todos os meninos fiquem sentados, tá? Vamos partir do pressuposto que na sala de aula está todo mundo sentado. Então, eu vou criar uma ação que é levantar. Essa ação vai se aplicar a uma regra que, né, eu restringi pelo gênero, ou seja, todas as meninas vão ficar em pé, certo? Então, a gente tem como fazer isso no Revit e você aplicar, né, diversas ações de acordo com a regra que você definiu, né? Fazer isso através do recurso dos filtros. Então, eu vou, por exemplo, criar aqui uma regra, é o seguinte, ó, todas as paredes que tiverem menos que 5 metros quadrados de área, eu quero escondê-las, né? E aí, a gente pode fazer isso, tá? E o que tiver de criatividade, vai da criatividade da pessoa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o filtro, criar a regra, tá? E aí, lá na aba Vista, eu já estou até aqui mesmo na aba Vista, tá vendo? Você vai ter um botãozinho aqui chamado filtros, ó. Aí eu vou clicar aqui em filtro, certo? E aí você vai ver que apareceu uma janelinha, e nessa janela é que eu vou construir aquele meu filtro, certo? Então, a primeira coisa é clicar aqui no novo, né? Eu vou dar um nome para identificar o, os objetos que vão ser englobados nesse filtro, certo? Então, eu vou, por exemplo, colocar aqui, ó, paredes menores que 5 metros quadrados. Pronto, beleza. Só deu um nome. Aí agora a gente vem aplicando, né, as configurações desse filtro. Então, esse filtro vai se aplicar à categoria paredes. Eu vou procurar aqui paredes, ó, turma, encontrei paredes, beleza. E aqui agora, né, na parte final, eu venho definir quais são as regras, né? O que é essa regra? Qual é a propriedade que vai fazer com que a parede seja, né, englobada nesse filtro, não, né? O que é que vai fazer com que essa parede faça parte desse filtro? Então, eu vou pegar aqui, ó, dentro das propriedades da parede, eu tenho uma propriedade chamada área. E aí a minha regra vai ser menor do que, e eu vou digitar um valor aqui, 5 metros quadrados. Pronto, cliquei. Beleza. Não aconteceu nada, porque eu só fiz criar o filtro, né? Aí agora, para eu aplicar o filtro, né, eu vou vir aqui nesse botãozinho que está acima de visibilidade gráficos, certo? Vou clicar nele, ó. E aí, olha só, tá? A gente tem aqui várias abas, tá vendo, ó?
Tudo isso aqui são configurações que dizem respeito somente a essa vista. Ó. Vê que está bem claro aqui, ó. Planta de piso, térreo, copiar um, né? Tudo que eu fizer aqui vai aplicar somente a essa vista. Aí lá em filtro, tá vendo? Eu não tenho nenhum filtro aplicado. Eu vou adicionar agora um filtro. E olha só, aquele filtro lá que eu criei. Paredes menores que 5 metros quadrados. Vou dar um OK. E aqui agora tem as ações que eu posso fazer. Eu posso mudar a cor, eu posso pintar de outra cor, eu posso mudar a linha, eu posso botar para ficar transparente. O que eu quiser fazer, a gente faz. Nesse caso, eu vou trabalhar com a visibilidade. Ó. Eu vou clicar nele e vou desmarcar esse botão. Ou seja, eu quero que essas paredes não apareçam. E quando eu der um OK, né, você vai observar que as paredes que têm menos que 5 metros quadrados não foram exibidas aqui no meu projeto. Eu posso também, ó, fazer outra coisa, né? Pra identificar melhor. Eu vou mudar a cor delas, tá? Isso aqui eu ainda vou ensinar vocês a fazer isso, mas eu vou fazer essa configuração aqui em cortar, certo? Botar aqui preenchimento sólido, botar um cor verde aqui, pronto. Aí tá aí, tá vendo? Então toda parede que tem uma área superficial menor que 5 metros quadrados ficou verde, tá? Se eu por acaso vou construir uma parede nova aqui, ó, tá vendo? Enquanto ela tiver menos que 5 metros quadrados, ela vai, né, ficar verde. Se eu passar, aí ela já não atende aquele critério, então ela não recebe aquela configuração, tá? E aí, ó, é, isso aí vai agora, né, da criatividade da pessoa, né? Você usa isso aí, o Revit, o bom do Revit é que é muito personalizável, né? E teve um modelo que eu construí uma vez que era para medição de obra. Então, né, modelei toda a estrutura da edificação e aí, dentro de um prazo que podia ser diário, ou poderia ser semanal ou mensal, ia lá no campo e via o elemento estrutural que tinha sido executado, né? Por exemplo, executou a sapata, clicava lá na sapatinha, bom, executado, pronto. Na hora que eu executava, ela já mudava de cor e aquele quantitativo já alimentava uma planilha, né? Eu tendo o meu total e o meu executado, eu fazendo uma razão, né? Se eu tenho, vamos supor, que eu tenho 100 metros cúbicos de concreto, eu concretei 25, né? Ou seja, o avanço lá do meu físico financeiro, aliás, do meu físico, né? Tá de 25%. Ou seja, né? Eu estou com uma medição de 25%. E aí você tem o que a gente chama de rastreabilidade, né? Na hora de apresentar as planilhas de medições, eu tenho como saber onde é que está aquele volume, né? Ah, então deixa eu ver o que é que foi que é executado. Por aí vai, tá? Uma outra coisa também que se faz muito, né, que é o que o pessoal usa no BIM 4D, é você comparar o, a execução da obra lá, real, né? Claro que isso não dá para fazer com muitos elementos, mas para elementos externos dá para fazer. O cara vai com um scanner a laser, pá, escaneia tudo lá, a obra, cria uma nuvem de pontos, né? E aí você compara a nuvem de pontos com o, o avanço com o modelo digital. Né? Ali, quando você sobrepõe um arquivo no outro, você sabe dizer ali se a sua obra está atrasada ou não, né? Porque, segundo o planejamento, né, a obra deveria estar naquele estágio, né? Quando você sobrepõe a nuvem de pontos, né, você vai ver que ela não estava. Né? Você já viu isso? Alguém já?
Alguém tem ideia do que eu tô falando aí ou tá difícil de materializar na cabeça? Eu tenho uns vídeos aqui, deixa eu ver se eu acho, tá? Deixa eu ver se eu acho uns vídeos disso aqui, quando eu dava aula disso. É, Eu tenho que achar isso aqui, cara. Eu não tinha preparado esse documento, eu não tinha preparado isso para hoje não, mas eu lembrei aqui desses vídeos agora, e aí achei interessante mostrar para vocês. Mas se eu não tiver, se eu demora de achar aqui, eu vou deixar para a próxima aula. Ver se eu tenho umas coisas aqui. Pera aí, né? É melhor procurar aqui por. É, ver se eu acho aqui um. Deixa ele procurando ali para ver se eu acho esses vídeos. Ah, não, cara, vai ter muito vídeo aqui. É melhor a gente procurar no YouTube, né? Enfim, não vou perder tempo com isso aqui agora, não. Fica para um próximo momento, tá? Eu prometo que eu trago aí depois um vídeo explicando para vocês entenderem melhor isso aí, tá? Que é muito bacana esse uso do seu modelo BIM para isso, beleza? Bom, é, eu acho que quase todo mundo tá deixando para assistir o vídeo depois e reproduzir, né? Vocês querem um tempinho para poder reproduzir esse, pelo menos esse filtro aqui, ou eu avanço e deixa para depois? E se vocês quiserem, vocês já tinham as dúvidas agora. Alex, Jefferson, Tamires. Oi, Renato. Eu Oi, acho, eu acho bom fazer agora. Agora eu não consegui acompanhar, não, para falar a verdade. entendi. Pronto, então é isso. Você vai, é, ó, primeiro você vai lá em filtro, certo? Vou deixar aqui, é, mostra aqui o que é que vocês vão mudar. Deixa eu pintar aqui. Ó, vocês vão lá na aba vista, depois você vai clicar em filtro, certo? Depois de filtro, ele vai abrir essa janela, né? Depois você vai o quê? Criar um novo. Ao criar um novo, você vai aparecer, você vai colocar esse nome na janelinha que vai aparecer para pedir um novo. Aí você vai escolher a categoria paredes, depois você vai escolher aqui a propriedade área menor do que, né? E aí eu vou digitar o valor ali de 5 metros quadrados. E aí depois disso você vai clicar em OK, certo? Bom, faz isso aí primeiro. Quando todo mundo fizer, me dá um. Deixa eu mandar esse print aqui para vocês. Quando fizer isso, me dá um alô. E aí depois a gente vai aplicar o filtro e aí vou mostrar como a gente muda a cor. Depois disso, a gente vai entrar no navegador de materiais para começar a entender como é que funciona aí as configurações de materiais.
Isso aí, Jefferson. Jefferson já fez. Tamires e os demais aí já conseguiram fazer, turminha? Oi, Renato, pode ir avançando, viu? Beleza. Aí, ó, tá, vou encerrar aqui. Bom, ok. Aí, o que que você vai fazer? Agora a gente criou o filtro, tá? Esse filtro tá criado aí para usar no Revit inteiro. Agora a gente vai escolher o lugar que a gente quer usar ele, que nesse caso é nessa vista aqui, ó, terreno copiar um. É, ou qualquer vista que vocês quiserem, né? Eu cliquei aqui visibilidade gráficos, ó, turma. E aí eu fui lá na última aba onde tem filtros, tá? Aí a gente vai adicionar filtros, ó. Adicionar filtros. No adicionar filtros, você vai escolher o que a gente criou, né? Que foi o paredes menores que 5 metros quadrados. E aí a única configuração que eu fiz foi essa aqui. Cliquei dentro desse botãozinho aqui, ó, que isso aqui é um botão, ó. Deixa eu botar aqui a setinha para ir na ordem, né? Então você clicou aqui, daqui veio para cá, depois daqui veio para cá. Depois que você adicionou, você escolheu, aí depois você veio para cá e aqui veio para cá. E a única coisa que você fez foi escolher aqui preenchimento sólido e botei a cor verde ou qualquer cor aí da sua escolha. Tá? Você dá um OK e aplicar, já foi. Isso aí. Beleza, Alex. Jefferson também, já mandou, Alex também. Pronto. Veja aí, turma, se o filtro se aplica e deu certo aí no modelo de vocês. Deixa eu mandar aqui esse print também que fica registrado.
Segue o barco. Vamos lá. Tá aí, galera. Muito bem. A galera tá jogando duro aí. Isso aí. Ó, turma, é o seguinte. Como aplica o filtro, Alex, você vai lá. Já conseguiu? É o que eu vi agora. Ah, beleza. Era antes, beleza. É que eu vi agora no chat do Zoom que você falou. Ó, turma, é o seguinte. Vocês viram que a gente tem como mudar ali a cor dos objetos, né? Bom, vamos falar um pouquinho aqui agora sobre essas configurações aí de materiais, de cores, né? É, Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o navegador de materiais, tá? E fica lá em gerenciar. Aí você vai na primeira opção, navegador de projeto, Tailândia. Então você vai fazer o seguinte, ó. Vai lá em vista, aí vai lá em interface do usuário, ó. Aí clica aqui, navegador do projeto. Para navegador do projeto, não tem atalho, eu acho. A gente tem que criar. Tem que criar um atalho para o navegador de projeto, tá? Esse filtro é só visual. Como assim, Alex? Me explica direitinho como a sua pergunta. Certo, tá de nada. Tá. Se você quiser alterar as propriedades e que elas fossem de gesso. Hum. Sim, né? E você pode alterar qualquer parede que você quiser a qualquer momento. É, sim, você pode, se você quiser, por exemplo, criar uma condição, né, para que, nesse caso, a gente utilizou uma condição de que as paredes menores que 5 metros quadrados fossem todas pintadas de verde, né? Se você quiser uma condição, eu quero que tal condição, né, as paredes que atendam a essa condição, elas mudem para ser de gesso. Você pode fazer isso também, tá? Se for isso que eu entendi, né? É, né, você pode, seu filtro, você pode usar ele para diversas formas que você quiser, né? A gente começa mostrando aqui como questão visual, né? Mas você pode usar para outros critérios, se você quiser também, tá? Lembrando que se você quer fazer alguma alteração que vá atingir todas as instâncias, você faz na propriedade de tipo, tá? A gente vai chegar lá, né? Porque ainda não, a gente ainda não começou a adentrar ali na questão dos parâmetros das propriedades, né? Estamos indo devagarzinho. Tailândia, meu no coloriu, você criou o filtro, conseguiu criar. Um passo é criar o filtro e depois é você aplicar esse filtro na vista. Veja se você conseguiu fazer isso. Tá? Clica lá nesse botãozinho aqui onde tem ó, visibilidade e gráficos. Clica lá e vê se o filtro está aplicado na sua vista.
É isso. Aqui você criou o filtro, beleza. Uma coisa é criar o filtro, né? O filtro é só a condição que você criou para identificar, né, os elementos que vão atender aquela regra. Beleza. Agora, o que você vai fazer com esses elementos, aí já é outra etapa, tá? Então, só o fato de criar o filtro não vai acontecer nada. Aí, o que você tem que fazer agora é aplicar, né, uma ação para esse filtro, que aí é o que você vai fazer lá em visibilidade de gráficos, tá? Então, dentro da vista, no meu caso, pode ser a vista térreo mesmo, né? Você vai em visibilidade de gráficos, na última aba onde tem filtro, aí você vai adicionar o filtro nessa vista, que foi o filtro que você acabou de criar, e aqui agora eu vou dizer o que eu quero fazer com os objetos que atendem, né, aos critérios desse filtro. Que aí no meu caso foi o quê? Dizer que eu quero que eles fiquem com a cor verde, ou a cor que quiser, né? Pronto, é isso, tá? Então, lembrando que a gente precisa de ter essas duas situações, viu? Vê se você consegue aí. Beleza, seu filtro está criado, tá tranquilo. Agora você tem que aplicar esse filtro numa vista e definir uma ação para esse filtro. Deixa eu ver, não apareceu? É porque. Ah, tá. É porque na verdade ali, ó, você cancela isso aí, ó. Na verdade é porque você tem que mudar isso aqui, ó. Aqui onde está em sobrepor, você vai ter que mudar duas coisas, ó. O padrão, você vai ter que botar isso aqui, preenchimento sólido e depois a cor, tá? Ó, ele tem que ficar assim. Você observa que o seu só tá uma linhazinha lá, tá? Você tem que botar aqui, ó. Plano de fundo, preenchimento sólido. Aqui, ó. Essa primeira, aqui, o que tá mais colorido. Aí, beleza, isso aí. Show de bola. Bom, galera, então vamos lá. Aba gerenciar, navegador de materiais, tá? Bom, então tá aqui. É todo mundo me acompanhando aí, por favor. Certo? E estão aqui nossos materiais. Tá? Bom, então todo elemento construtivo do Revit, né? Parede, porta, janela, ou seja, a janela tem mais elementos ainda, ou os elementos que compõem a janela, os elementos que compõem a porta, o piso, eles têm um material associado a eles, certo? Todo material no Revit tem propriedades que são utilizadas para diversos fins diferentes. É, essas informações que estão no materiais são controladas aqui nessas abas, ó. Então você pode observar que você tem uma aba de identidade, né, que trata informações de identificação, né, do material, como se fosse a ficha técnica, né? Como se fosse, imagina nossos dados pessoais, nome completo, CPF, RG, número, carteira de motorista, título de eleitor, é como se a gente pudesse colocar essas informações para o material. Você tem as configurações gráficas, né, que vai ser o objeto do nosso estudo agora. Você tem as configurações de aparência, tá? Que são as configurações que o objeto vai exibir quando estiver trabalhando no modo realista, né? Quando você for renderizar um material dentro do Revit, as, né, o mapa de textura que ele vai utilizar, você configura aqui. Você tem propriedades físicas, tá? Né?
você pode trabalhar aqui, propriedades térmicas, por aí vai. Então, você fez lá uma edificação, aplicou essas propriedades, levou seu modelo para um outro software de análise estrutural, de análise térmica, né, de estudo de eficiência energética. As informações que ele vai utilizar para processar são as informações dos materiais que estão aqui, beleza? O que a gente vai tratar agora vai ser somente o que nos diz respeito aqui às propriedades gráficas, tá? Bom, é, nesse template, né, já vem com vários materiais aí, tá? A gente vai criar aqui um material do zero para eu explicar como é que funciona a coisa aqui. Então, para criar um material do zero, você vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho, criar novo material. Quando você clica em novo material, ele aparece aqui, ó, novo material, certo? Nesse novo material, vou clicar com o botão direito do mouse e vou botar renomear. Eu vou chamar aqui PBIM parede básica. Beleza. Pronto. Parede básica tá aqui, ordem alfabética, né? Ó, aí o que é que vai acontecer? Quando a gente trabalha aqui na parte dos gráficos, nós temos três grupos de informações, né? Sombreamento, padrão de superfície, padrão de corte, né? Como é que funciona aqui? Em sombreamento, o Revit vai exibir a cor do objeto somente quando ele estiver no estilo visual, tá? Apropriado. Bom, eu vou fazer o seguinte. Para fins didáticos, eu vou. Aqui você não precisa fazer agora, não, tá? Eu vou criar um novo material aqui e vou chamar ele de parede melancia. Parede melancia, tá? Por que melancia? Porque a melancia é uma fruta que ela é verde por fora e vermelha por dentro, né? Ou seja, ela é verde com as manchinhas e por dentro vermelha com os carocinhos ali. E aí é um exemplo perfeito para poder eu mostrar para vocês aqui o que ele chama de padrão de superfície, o que ele chama de padrão de corte. Deixa eu abrir aqui é, um negócio aqui. Eu vou pegar aqui uma melancia. Ó, turma, olha só como é uma melancia, tá vendo? Então, o que o Revit chama de padrão de superfície é o que você visualiza do objeto, tá? Na sua face mais externa. Então, se eu fosse, né? E se eu fosse não, eu vou criar uma parede chamada parede de melancia, e você vai ver que meu padrão de superfície tem que ser verde com esse verdinho claro. Desculpe, desculpe. Meu padrão de corte, né? É visto somente quando o meu objeto está em corte. Ou seja, cortei a melancia, você vê o vermelho. Na melancia, quando não está cortado, você não vê o vermelho. Né? Então, eu vou criar minha parede de melancia e vou fazer o seguinte. No meu padrão de superfície, tá? Eu vou criar um plano de fundo, vou botar aqui sólido, vou colocar um verdezinho mais claro, tá? Vou botar aqui um verdezinho claro assim. No meu primeiro plano, eu vou colocar um verde mais escuro, e aí vou colocar o que eu vou colocar aqui? Vou colocar essas manchinhas aqui, ó, pronto. Tá. No meu padrão de corte, vou botar aqui também um vermelho, né, sólido. E no meu primeiro plano, eu vou botar aqui uns negocinhos mais claros aqui também. Vou botar assim. Inverter, né? Então, deixa aí, tá bom. É só para fins didáticos mesmo, certo? E no meu sombreamento, eu vou botar ele azul, tá? Só pra gente. Pronto, cria o material. O material tá lá, beleza, né? Esse material tá lá.
Vou salvar isso aqui como checkpoint, né? Bom, voltando lá para minha parede, que eu só tenho uma única parede no meu modelo, tá vendo? Observe que quando eu vou editar o tipo, né, meu material aqui tá por categoria, certo? Eu não vou botar o material nessa parede, senão eu vou bagunçar meu projeto todo. Eu vou criar uma nova parede, vou clicar, vou chamar aqui parede melancia. Ah. E aí, o material que eu vou colocar nela vai ser o parede melancia. Pronto, beleza. Tá aí, ok. Tá? Vou construir minha parede aqui, ó. Vou jogar lá no 3D, vou clicar nela e vou dar um BX nela aqui. Vou botar aqui cores consistentes. Ó, estrutura de arame, cores consistentes, sombreado. Tá vendo? E cores consistentes, tá? Então, olha só, minha parede, ela tá apresentando ali o padrão de superfície que eu coloquei, mas quando eu secciono ela, ó, olha o que ela mostra para mim, tá vendo? Quando eu corto ela, ó, ela tá mostrando para mim o padrão de corte, ou seja, aquilo que eu vejo na minha parede quando ela está cortada, ou no objeto, qualquer objeto. Então, se eu cortar um pouquinho aqui mais, ó, tá vendo? Ó? Você tá vendo aí minha parede de melancia. E aqui fora. Aquele padrão de sombreamento, você vê que ela mostra ali nas extremidades, tá? Que não tem, assim, um material aplicado, né? E no realista, ó, ele vai apresentar, tá? Aí no realista ele vai exigir um pouco de processamento, ele vai apresentar ali o mapa de textura que está lá. Como a gente não aplicou o mapa de textura, deixa eu criar um mapa de textura aqui, só para visualizar, tá? Que a gente não criou, mas vou pegar aqui, por exemplo, e aqui já é um outro processo, né? Que já são os navegadores dentro do navegador de recursos, né? Aqui, não vou falar sobre isso aqui hoje, viu? Isso aqui é só para mostrar para vocês. Vou pegar aqui, por exemplo, parede, Ave Maria. Vou pegar uma parede de tijolo aqui. Vou pegar esse aqui. Pronto, aí ele ficou lá, ó, tá vendo? Então, há uma relação entre as configurações do material e o estilo visual, né? Você observa que você tem aqui, ó, realista vai exibir o mapa de textura que foi configurado em aparência, cores consistentes, sombreado e linha oculta, tá? Vai exibir as configurações que foram configuradas lá em gráfico, tá? Vou voltar lá para vocês verem. Ó, tá aqui em gráfico, né? Certo? Padrão de superfície, padrão de corte e que está em sombreamento. Beleza? Vou mudar isso aqui agora para um branco, ó, que aí fica mais apropriado. Beleza, turma? Dúvidas, perguntas? Ficou claro aí como a gente trabalha com navegador de material? Então, vou dar aí um tempinho para vocês criarem. A gente está com tempo, né? Aí tem meia hora ainda. Pra vocês criarem uma parede de melancia aí, viu? Ó, cria um material, parede de melancia. Depois cria um tipo de parede chamado parede de melancia, joga no 3D, faz um corte e joga aí para mim, tá? Vou deixar aqui a tela e para vocês
desenrolar aí para mim. Beleza, passo a passo, tá? Ó, primeira coisa, é aba gerenciar. Depois da aba gerenciar, a gente vai no navegador de projeto, ou, desculpa, navegador de materiais, certo? Tá aqui, navegador de materiais. Clicou no navegador de materiais, né? Aí você vai criar um novo material, ó, nesse botãozinho aqui do mais, tá vendo? Criou um novo material, coloca o nome dele, parede melancia, e aí você vai mudar todas as propriedades aqui, ó. Muda essa cor, tá? Vai mudar aqui, né, todos esses elementos aqui, ó, certo? O padrão e a cor, tá? Padrão de preenchimento e a cor, certo? O resto trabalha dessa forma aí, beleza? Faz isso aí, depois aperta OK, né? Aí depois eu dou o passo a passo da outra parte. Vamos lá, turma. À medida que vocês forem concluindo, joga o print, que aí eu vou saber já concluir e a gente continua.
Oi, Renato. Eu fiz a minha aqui, só que eu não tô lembrando de foi que você colocou essa parte azul. A parte azul tinha sido aqui no sombreamento, mas eu botei branco de novo. Ah, tá. Então tá certo, eu Pode acho. deixar branco aí. Beleza, turma. Aí agora já faz o seguinte, ó. Vamos lá em aparência, tá? Ó, aqui em aparência, A pode ser. linha de identidade, tu colocou alguma coisa? Não, só foi em gráfico mesmo. Aqui em aparência, a gente vai clicar nesse botãozinho aqui, certo? Vai abrir o navegador de recursos. Aí você vai buscar em biblioteca de aparência, alvenaria, certo? Ó, alvenaria. Aí você vai buscar aqui. Aí você escolhe o material de sua escolha, né? Né? O material de sua escolha é redundante. Escolhe o material que você quiser. Eu escolhi esse aqui, ó. Pode ser qualquer um. Aí só dá dois cliques e fecha, viu? Dá dois cliques e fecha. E se eu quiser colocar um material que não tem aí? Aí é outro processo. Aí não vou falar disso hoje, não, que aí já é outro processo. Mas na frente a gente pode ver isso aí. Senão vai ficar muita coisa para hoje. Tá. Aí você vai dar um OK. Pronto. Aí agora o próximo passo é criar um novo tipo de parede, né? Você abre lá em parede, né? Você vai ter só essa parede básica, né? Você vai editar tipo, aí você vai clicar em duplicar e aí coloca essas informações, tá? Ó, duplica, não, você tá com parede básica 3, duplica, né? Coloca o nome dela, parede melancia 013. Depois que você fizer isso, você vai em editar. Em editar, aí é simples. Você só vai clicar aqui, ó, é, né? Tem um quadradinho com três setinhas aqui, com três pontinhos. Você vai clicar nele, ó, e escolher o seu material. Feito isso, dá um OK, tá? Aí, na hora que você for fazer uma parede, ó, arquitetura parede, você só escolhe a parede que você acabou de criar, que é a parede melancia, e desenha ela. Faz aí para ver se todo mundo OK.
É isso aí, Jefferson. A pegada é essa aí mesmo. Show de bola. Bem, é, qual foi a parte que vocês não entenderam, Alex e Tailândia? Desculpa é que eu não. eu- O chat do Zoom não apita e eu não vejo. Quando é no Zap, ele apita aqui. A aplicação da parede, você fala colocar o material na parede. Bom, se for isso, foi isso mesmo? É aplicar o. Ah, é isso aí mesmo, aí só dá OK agora. Ah, tá, ó. Tá, então, deixa eu fazer aqui com calma. Criou o material, beleza. Agora a gente vai lá em parede, tá? Vou fazer aqui de novo, ó. Eu vou escolher aqui a parede básica, que aqui já tem, né? Vou editar tipo, aí eu vou duplicar. Esse botãozinho aqui, duplicar. Vou colocar o nome aqui, ó. Pebin, parede, melancia, 02 no caso, porque eu já tenho uma. Só dá o OK. Uma vez que eu criei ela, eu vou editar aqui, né? E aqui eu vou escolher o material, ó. Quando eu clico nessa caixa, tem um quadradinho aqui com três pontinhos. E aí eu vou escolher lá no meu navegador de materiais a parede melancia. Dá dois cliques, ela já foi para lá. Aí é só você dar um OK. E OK de novo. Aí agora, olha só, eu tenho três tipos de parede aqui na minha família de parede básica, né? Aí, na hora de eu desenhar, só escolher aqui a parede melancia que eu quero e fazer o desenho dela. É só isso. É, Alex, é porque o seu estilo visual tá no realista. No realista, ele vai exibir o mapa de textura. Então, bota ele em algum desses outros aqui, ó, cores consistentes, para ver se fica. É isso aí. Veja aí, Thais, se deu certo. Sério, cara? Bota no 3D aí pra ver uma coisa. Clica nessa parede pra ver uma coisa. Bota um 3D e clica nela e me manda o print pra eu ver uma coisa. Tá, manda aí pra mim pra eu olhar. Ó, veja essa propriedade aqui, ó. É, veja essa propriedade aqui, ó. Nível de detalhe alto, cores consistentes. Você tá com a parede melancia, é estranho. Não sei por que que ela tá. Ela tá. Ah, cara, não é por causa da altura da sua parede, ó. A sua parede, ela tá começando no terreno e terminando no nível um. Ela só tem 30 centímetros de altura. Então você não tá cortando ela. Ela não tem altura suficiente para poder exibir ela em corte.
Muda a restrição superior dela tá vendo ó, como ela tá baixinha? Muda a restrição superior dela, isso aqui, ó, tá? Então, se vocês fizerem a parede na vista terreno, ó, olha só, se vocês fizerem a parede na vista terreno, a restrição da base vai ser o nível terreno, ó, e a restrição superior vai ser o nível logo acima. O nível logo acima, tá, só me dá 30 centímetros de diferença. Então, a sua vista, né, não está cortando a parede. É por isso que você está vendo ela sem ser o plano de corte, tá? Então, se você fizer ela no térreo, aí ela vai cortar, né? Porque quando você, a depender da vista que você utiliza, né, automaticamente a restrição da base fica sendo o nível associado da vista e a restrição superior vai ser o nível ligeiramente acima daquele nível de lá. Entenderam? Beleza, isso aí. Pronto. Então deu tudo certo. Bom, galera, é, hoje foi conteúdo pra caramba, né? Eu vou. Deixa eu abrir aqui a nossa ementa para eu revisar aqui, tá? Como sai da vista da caixa de corte? É só você cancelar. Vai lá na vista 3D, você vai e desmarca aqui caixa de corte, ó. Só desmarcar e aplicar. Aí ele sai. Isso aí. Ó, você vê que hoje nós não avançamos muito, não avançamos nada no modelo, mas aprendemos coisas que vamos precisar para continuar adiante, tá? Muito importante aí essa aula de hoje. Na verdade, toda aula é importante, né? É um conhecimento que a gente vai construindo aí passo a passo. Não é bom faltar nenhuma aula. É, olha só, deixa eu mostrar para vocês, né, como é que tá o nosso avanço aqui. Tá? Ó, hoje nós falamos sobre o QAT, certo? É, nós falamos aqui também. Não vou falar sobre isso aqui. Falamos sobre isso aqui, ó, caixa de corte, tá? Falamos também vista 3D, mas vamos falar mais ainda. Falamos sobre filtros de seleção, tá? Nós falamos aqui, esses caras ainda não. Isso aqui também não. Falamos sobre gerenciador de materiais. Falamos sobre o que é um padrão de corte. Falamos sobre o que é o padrão de preenchimento. Na verdade, não vou marcar não, porque a gente não falamos, a gente só viu ele lá, tá? Nós criamos e editamos filtros, beleza? É, fases não falamos ainda. Falamos um pouquinho dos estilos visuais, a visão realista. A gente, parede básica, a gente ainda tá é, sem falar muito sobre ela. Isso aqui a gente não falou nada. Detalhamento, não falamos nada disso. Aqui já é no final do treinamento e por aí vai. Tá? Então hoje nosso foco foi nessa parte de visibilidade, né? E isso aqui nós já falamos também, ó, tá? Essas outras coisas não falamos ainda. Deixa aí que vai ter o momento certo pra gente falar tudo isso aí, beleza? Ó, tá? Então tudo que a gente, olha só, tudo que tá marcado de amarelo aqui já é o que vocês têm que estar dominando aí, tá? Não pode olhar para essas coisas aqui e não saber o que é, viu?
A gente tem que chegar a isso aqui e falar, poxa, isso aqui eu sei o que é. Se não souber, vai perguntando isso aí. Tranquilo? Bom, eu acho que hoje é só. Acho que eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula, a gente continua com a nossa modelagem, tá? Colocando o telhado, colocando o forro, né? E, e avançando. Eu acho que não vou dar mais conteúdo hoje, não, porque já foi bastante conteúdo. Nossa ementa tá tranquilo, né? A gente tá conseguindo avançar tranquilamente. A questão é só que nossa turma tá pequena aí, mas a gente não para muito tirando dúvida, nem refazendo as coisas, tá? Tranquilo, turma. Alex, Tamires, Tailane, alguém tem alguma pergunta? Ficou dúvida em alguma etapa que a gente viu hoje? Se não, tá tudo ok aí. Tudo certo. Isso aí, turminha. Então, beleza. Então, eu vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês aí uma ótima noite, um bom descanso. E daqui a pouquinho a aula já tá no ar, tá? Qualquer coisa, é só procura aí nos grupos e estamos à disposição. Beleza? Fique com Deus e até quinta-feira.